quando eu era jovem, quando eu estava nessa fase de definir a minha carreira profissional, eu não me imaginava professora. Mas o amor pela natureza e principalmente a paixão pelas pessoas, eu me achava tímida, então eu tentava compensar essa minha timidez nas relações interpessoais, fez com que, numa vivência de magistério durante a minha formação, eu encontrasse ali a minha perspectiva de vida. Eu não me vejo diferente disso. Mas é importante vocês saberem, principalmente vocês jovens, né, que quem me direcionou para essa área foi um professor. No ensino médio, meu professor de biologia, ele tinha uma habilidade com o desenho e ele fazia no quadro, na época quadro negro, verdadeiras obras de arte com o giz de cor para nos apresentar a natureza, né? E naquele momento eu descobri que esse talvez fosse o meu caminho, né? Sou naturalista porque quando eu fiz a minha formação, existia o curso de História Natural, que dava essa formação mais global, abrangendo a área da geologia e a área das ciências biológicas. Em 71 houve uma reforma de ensino, o curso de Ciências Naturais, de História Natural, foi extinto e no lugar surgiram os cursos de Geologia e Ciências Biológicas. Como eu acabei me direcionando mais para as ciências biológicas, porque o campo da geologia não tinha muito espaço àquela época no magistério do ensino fundamental e médio, então eu acabei me descobrindo professora de ciências no ensino fundamental, de biologia no ensino médio e hoje professora do setor de educação da Universidade Federal do Paraná, formando professores de ciências e biologia, né? Então, quando me perguntam, eu digo que eu sou bióloga, porque ter que explicar sobre a extinção do curso de Ciências Naturais, de História Natural, né, para a vertente da biologia, é um pouco complicado. E dentro da biologia é interessante porque na minha formação, quando se falava em professor de ciências de biologia, imaginava que a gente iria trabalhar com os seres vivos. Mas os seres vivos, no imaginário das pessoas e nos livros didáticos, eram bichos e plantas, o homem não aparecia ali. E durante muito tempo a ideia da biologia estava, o pensamento da época era estudar animais e plantas. Só que na minha perspectiva de professor, e principalmente essa paixão pela natureza, fez com que na aproximação com os jovens eu me apaixonasse pela juventude, né? E eu percebi o quanto o professor ele pode ser uma referência extremamente importante para esse aluno, seja em que fase for, mas principalmente no ensino, educação infantil e no ensino fundamental, com a adolescência, dando oportunidade justamente de, através dessa relação interpessoal e mediando esse conhecimento, a gente oportunize a juventude descobrir as belezas das diferentes profissões, o quanto o conhecimento pode interagir, dialogar e deve dialogar, o quanto uma área de conhecimento sozinha ela não dá conta de explicar essa diversidade do mundo, né? E foi justamente nessa relação, enquanto professora de ciências com a juventude, que eu percebi que existiam muitas informações, muitos conhecimentos, muitas necessidades relacionadas ao desenvolvimento humano de crianças e adolescentes que estavam fora do currículo. Por exemplo, a questão de sexualidade, né? Fala-se muito pouco na escola, a questão do uso de drogas, né? A questão da violência, ou seja,
temas que são chamados temas sociais contemporâneos, que dizem respeito diretamente à vida e ao desenvolvimento de você, jovem, de você, adolescente, né? E eu, então, pela paixão pela adolescência, pela paixão pelo ser humano e percebendo nesse vínculo professor-aluno um grande espaço de crescimento pessoal, social e profissional, eu passei a me dedicar a estudar sobre essas informações, que era uma demanda muito grande de você, jovem, né, dos jovens, das famílias, para trabalhar com toda essa dinâmica social. E hoje continuo sendo professora de ciências e de biologia, mas dentro dessa programação eu consegui aliar no processo de formação do professor temas como sexualidade, onde a gente discute todo o desenvolvimento sexual, a orientação sexual, a importância da educação sexual, o respeito à diversidade, né, o combate à homofobia, entender a violência, poder oferecer algumas dicas e alguns referenciais para que vocês encontrem formas de valorizar todo tipo de profissão e que toda ela depende desse diálogo intersetorial, desse respeito à diversidade humana, né? A biologia sozinha não dá conta, ela precisa dialogar com a matemática, com a física, com a comunicação. A comunicação é extremamente importante, existe até uma linha, uma metodologia que acredito que vocês já devam ter conhecido, que é chamado de educomunicação, que é justamente colocar a comunicação a serviço da educação. E para isso é preciso dar voz e vez aos jovens, né? Dizer como é que eles percebem o mundo, quais são os seus sonhos, quais são as perspectivas, e estar aberto a essa percepção do mundo, que às vezes a gente, pelo direcionamento da cultura familiar, a gente imagina que tem que seguir mais ou menos a profissão do pai ou da mãe, e às vezes a gente pode, a partir desse olhar da profissão do pai e da mãe, descobrir outras formas de interagir com o mundo.